Isso, a gente escreve got it. Bom, está gravando, Estevão. Vamos lá. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro do Tahiti Sem Fronteiras. Hoje recebendo o professor, artista, escritor, Laerte Wilhelm. Seja bem-vindo, Laerte. Bom dia. Eu conheço, acabamos de constatar que nos conhecemos há aproximadamente 50 anos. Muito tempo, muita estrada, né? E então, como sempre, a nossa primeira pergunta, que é a principal pergunta em termos de registro, professores que influenciaram, incentivaram, promoveram o Tahiti no Brasil durante os últimos anos, né? Vai a nossa primeira pergunta, Laerte, como você chegou ao Tahiti? E, como sempre, com as pessoas que têm uma história longa, extensa, né, a gente pede para que as pessoas façam... não omita nada que você acha importante, inclusive nos detalhes, né, mas que tente ser compacto no sentido de que, às vezes, alguns relatos chegam a ocupar o tempo todo da entrevista. Então, para sobrar um tempinho para a gente fazer as perguntas. Depois, então, virão as perguntas da mesa entrevistadora, da qual fazem parte aqui, no momento, eu, o professor Marcos Maia e a praticante Violeta Sun. Eventualmente, a professora Changwan virá se juntar a gente e o professor Leves. Mas, a princípio, nós três. Nós rodaremos toda a entrevista com Laerte e, aproximadamente uns 15 minutos finais, abriremos para os convidados que estão aqui presentes e que entraram para fazer as suas perguntas, para que a nossa entrevista fique interativa com as pessoas. Ok? Então, Laerte, conta aí para a gente como é que foi a sua vida no Tahiti, a sua chegada, o seu meio e até hoje em dia, como é que o Tahiti está na sua vida. Bem, eu comecei o Tahiti com o mestre Hu Xinshan. Foi, se não me engano, o primeiro mestre de Tahiti que chegou no Rio de Janeiro. Mas tem dois outros professores que tiveram muito ligados a tudo que eu aprendi, porque as coisas se combinaram. Antes de conhecer o mestre Hu, eu estava fazendo Kempo. Se conhecia como Kempo dos animais, ou Kempo indiano, com o Joe Azer, que já tem, inclusive, 2 vídeos com ele aqui no Tahiti Sem Fronteiras. Então, eu treinava Kempo com o Joe há 2 anos já, quando ouvi falar do mestre Hu. Tinha uma apresentação dele numa academia de yoga, e eu fui ver. E eu cito o Joe porque eu acho que, se eu não estivesse treinando com o Joe, eu nunca ia me interessar por Tahiti, né? Eu não sabia o que era Tahiti. A gente, naquela época, estava se começando a ouvir falar de Kung Fu, né? Tinha filmes, tinha televisão, uma série, mas Tahiti a gente nem sabia o que era. Então, quando chegou o mestre Hu, eu não teria ido lá se não fosse por estar treinando com o Joe já há 2 anos. E o mestre Hu, quando eu vi a primeira vez, ele me impressionou muito, porque o Joe fazia uns movimentos muito espontâneos, movimentos de animais muito instintivos, coisas assim que eram muito eram rápidas, improvisadas e mutáveis. E quando eu vi o Tahiti do mestre Hu a primeira vez, nessa academia de yoga, o que me impressionou, eu me lembro, foi aquela coisa estável, pesada e movendo as mãos como quem mexe com a energia no ar, né? Isso eu nunca tinha visto o Joe fazer. Era como se ele tivesse realmente... Ele mostrava, ao se mover, que o ar estava vivo, que o ar não era um espaço vazio. E aquilo me impressionou muito. Eu me lembro até hoje, assim, foi a primeira impressão. Eu percebi assim, uau, ele está mexendo alguma coisa no ar, tem alguma coisa aí, né? Como se ele estivesse fazendo passes. Maneira de falar, né? Então, eu fiquei muito impressionado e eu comecei imediatamente a fazer aula com o mestre Hu também.
E eu vou citar uma terceira pessoa porque as três se combinaram para mim. As três me ajudaram a compreender o Tai Chi. A terceira pessoa foi alguns anos depois, não muitos anos, mas alguns anos depois, foi um francês chamado Jean-Marc Essalé. O Jean-Marc Essalé, ele de repente me ajudou a compreender o que eu estava fazendo, porque nessa vida eu já vinha assim com um tom um pouco mental. Eu sou meio assim aéreo, meio vata. Eu não sou muito corporal, eu não sou muito um ginasta. Eu nunca gostei de ginástica, eu nunca gostei de jogar esporte nenhum. Então, quando o Jean-Marc veio e eu aprendi alguma coisa com ele, eu entendi o que eu estava fazendo pela primeira vez. Porque naquela época também não existia livros profundos de Tai Chi. Era muito raro. Os que tinham eram muito poucos. Tinha o professor Henrique Severino, né? Que faleceu há pouco tempo, inclusive. Ele tinha feito um livrinho fininho de Tai Chi, mas todos os livrinhos que citavam alguma coisa a respeito disso, falavam assim de yin yang, 5 elementos, papapá, e ficava por aí, não me explicava muito bem as coisas que eu tinha necessidade de saber. E o Jean-Marc, ele de repente conseguiu me explicar tudo que eu sempre quis saber e não conseguia. O mestre Hu não falava português e ele não tinha nenhum tradutor bom. A tradutora que às vezes traduzia, a filha dele, ela mesmo não entendia o que o mestre Hu falava. Quando ele falava alguma coisa longa, a gente falava às vezes, Paui, mas ele falou meia hora e você está dizendo que ele falou para a gente treinar muito? Só isso que ele falou? Ele passou meia hora falando. Aí ela dizia assim, não, ele fala umas coisas de chinês velho que eu não entendo. Então, assim, não tinha quem dizer o que ele sabia para nós, sabe? Ele sabia, a gente percebia que ele sabia tudo aquilo, mas não tinha como dizer. Então, para mim, essas três fontes foram que me ajudaram a compreender, a treinar e a transformar a minha vida com o Tai Chi, né? Que foram o Joe, o mestre Hu e o Jean-Marc, né? Então, esse foi assim o início. E nesses três pessoas, outro dia eu estava pensando, eu vou fazer uma rápida analogia, existe uma tradição, que é a tradição nativa norte-americana, que fala uma coisa muito interessante, que na nossa vida, a gente quando nasce, a gente ganha um presente de nascimento. Esse presente de nascimento é o tipo que a gente é, né? Eu sempre fui tipo vata, tipo assim aéreo, tipo pensamento, imaginação. E essas três pessoas que eu falei, cada uma delas foi para mim um outro tipo. E nessa tradição, eles dizem uma coisa que eu acho fantástica, que é assim, a gente, para se tornar um guerreiro completo, a gente tem que ter as 4 direções. As 4 direções formam uma mandala, norte, sul, leste, oeste, e o centro, que aí ficam 5, né? 5 direções, contando com o centro. E eu era uma dessas direções, que na tradição norte-americana seria o rato. O rato é o início da jornada, um animalzinho pequenininho que ainda não sabe muito sobre a vida, ainda está aprendendo. E então a gente tem que encontrar com as outras 4 direções. Então, para mim, o Joe foi o lobo, que é uma pessoa muito individualista, muito pensa com a sua própria cabeça. Tudo que ele fala, tudo que ele explica é fantástico, mas não está ligado a nenhum grupo, a nenhum nada. Tudo vem da cabeça dele, da intuição dele. E o mestre Hu me trouxe uma coisa do búfalo, daquela pessoa que está dentro de uma linhagem, está dentro de uma história antiga, que treina em grupo, que faz sequências assim, que existem há muito tempo mesmo. Então, ele trouxe a presença de uma coisa estável, permanente, que ajudou muito para mim a assimilar, mesmo o que eu estava aprendendo com o Joe, que era muito improvisado demais. O mestre Hu me deu a possibilidade de repetir as coisas, de fazer isso que em japonês ficou mais famosa a palavra, né? que é kata,
né? Essas sequências que você repete, 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 isso foi fundamental para aprender, porque realmente a improvisação é maravilhosa, mas as séries, elas dão para nós a possibilidade de aprofundar cada vez mais em cada coisa que a gente está aprendendo, de penetrar cada vez com mais sensibilidade, né? E, para fechar, então, essa analogia, o Jean-Marc, para mim, foi a águia. Essa analogia é da tradição nativa norte-americana, né? O rato, a águia, o búfalo e o lobo. A águia é aquele animal que está lá em cima e compreende o conjunto todo. Ele consegue explicar onde está cada parte do conjunto, né? Pela primeira vez com o Jean-Marc, eu entendi o que era Yin e Yang realmente, o que eram os 5 elementos, qual a relação deles com os 5 órgãos, as 5 vísceras, qual a relação deles com os espíritos, qual a relação com o Shen, qual a relação com o Yi, qual a relação com o Hum, Po, né? Então, como que isso faz funcionar toda a teoria da medicina chinesa e da tradição chinesa, né? Então, para mim, esses 3 mestres assim formaram um conjunto. E o mestre Hu foi assim, digamos, a base central da coisa toda, né? E se eu for dizer assim, alguma coisa que o mestre Hu me ensinou, foi realmente o poder da repetição, o poder de você trabalhar numa coisa sempre, sempre, sempre. Para fechar essa história, eu vou contar uma historinha pequena, para passar para outro assunto. Uma vez, alguém fez uma entrevista com o Arthur Rubinstein. Na época, agora ele já morreu, ele era o maior pianista do mundo. E, no final da entrevista, para perguntar alguma coisa bem pessoal, assim, para dar aquele tom mais humano à entrevista, né? O jornalista sempre faz isso, ele perguntou: "Ô, Rubinstein, o que você faz quando você acorda?" "Ah, eu vou para o piano e toco escalas." E o jornalista, que não era músico, pensou e falou para o Rubinstein: "Escalas? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó? É, mas você é o Rubinstein. Você precisa fazer escalas? Eu pensei que você fosse para o piano para tocar Beethoven." "Não, eu preciso fazer escalas." "Olha, se eu não fizer escalas por um mês, o público nota a diferença. Se eu não fizer escalas por uma semana, um bom músico nota a diferença. Se eu não fizer escalas por um dia, eu noto a diferença." Então, o que eu aprendi com o mestre Hu, basicamente, foi assim: praticar, praticar, praticar. Eu sempre mudo as minhas práticas, eu vou fazer dança, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas eu sempre pratico aquilo que eu aprendo. E eu só aprendo porque eu pratico. E foi isso que o mestre Hu me passou assim de mais fundamental. Serviu para aprender um monte de outras artes depois, porque eu percebi que o método para aprender é se dedicar, é praticar, praticar, praticar. Então, faço uma pequena pausa aqui para a gente continuar assim na nossa interação, né? Então, vamos continuar. Você, só estou tentando puxar, nós estamos falando dos anos 70, né? Dá para você puxar anos 80, 90, 2000, 2010, 2000, até os dias de hoje? Você diz o quê? Para falar dos dias de hoje? Não, fala como é que foi a sua trajetória. Partiu Bem, daí, depois você teve várias, digamos assim, digamos, fontes de pesquisa, por assim sim, dizer. sim, sim, sim. E aí Tá, tá, eu falo um pouco por onde você tá. passou, Tá, eu porque vou fazer junto uma coisa com você foi rápida, o assim, Tai Chi, né? simplificada, baseando no Tai Chi. Bem, depois que eu entendi assim que eu já estava bem firme no Tai Chi, eu tive uma... O destino me levou a fazer uma coisa muito incomum para hoje, mas naquela época não era incomum, não. Eu saí dando aula de Tai Chi. Hoje seria muito incomum, porque eu sabia pouco. Mas eu era sincero, assim, eu nunca dizia que eu sabia muito. Eu ensinava um pouco. E isso aí foi muito importante para mim, porque a gente aprende muito ensinando também. Naquela época não tinha ninguém ensinando, né? Mas eu ensinava para pequenos grupos, não era como o mestre Hu, assim, uma escola de Tai Chi. E isso foi interessante, porque eu fui conhecendo pessoas. Naquele tempo, então,
no Rio de Janeiro, nessa época, começou a surgir uma série de iniciativas assim novas. As terapias neo-haitianas foi uma coisa muito forte. Eu me lembro assim de um jornalzinho chamado Luta e Prazer, depois a revista Radice, depois teve assim uns simpósios de psicologia que se chamava Encontros no Espaço Psi ou algo assim. Depois os ciclos Reich, e eu era convidado a fazer tai chi em todos esses lugares. E eu fui me ligando a esses grupos, né? E num certo momento, a partir de eu saber tai chi, eu fui convidado a fazer uma aula na academia da Angel Viana, que era uma professora de expressão corporal, ainda é, né? Está viva. E ela tinha uma raiz assim na eutonia, que é um tipo de educação somática, assim. E eu comecei a aprender, ao mesmo tempo que eu ensinava, eu aprendia. Então, eu comecei a aprender um pouco do que ela sabia, e daqui a pouco eu fui dar aula na Academia da Rossella Terra Nova, que era outra que tinha uma experiência muito boa também de educação somática. Educação somática é um nome para várias técnicas assim individuais, como, por exemplo, Feldenkrais, eutonia, técnica Alexander, uma série de técnicas que foram desenvolvidas por certas pessoas, por exemplo, método Merzier, hoje em dia RPG. Essas técnicas todas, às vezes, a gente chama de educação somática, né? Como um nome genérico. E eu fui aprendendo um pouco de cada uma dessas coisas nos lugares que eu dava aula. Eu dava aula e aprendia, porque eu sabia que tinha muita riqueza ali onde eu estava. Eu não estava ali só para levar alguma coisa. Eu queria receber alguma coisa também, eu queria aprender. E daqui a pouco eu comecei a escrever, porque eu gosto de escrever também. E eu já estava entendendo um pouco mais da tradição chinesa, então eu escrevi para uma revista chamada Revista do Corpo e da Linguagem, era do pessoal da psicomotricidade. Então tinha aqui no Brasil, começou a vir um francês chamado Lapierre, e a psicomotricidade começou a se espalhar também. Então eles me convidaram a escrever sobre Tai Chi. E eu escrevi comparando os 5 elementos na tradição chinesa a vários tipos de terapia. Então eu coloquei, por exemplo, olha, o pássaro, que tem a ver com o fogo, ele tem a ver com essas terapias que usam a integração postural, que a pessoa se alonga e tal. E, de repente, a terapia haitiana, ela tem a ver com a liberação, com a energia, então ela tem a ver com o tigre, que é um outro elemento. Então, assim, essa coisa que eu escrevi me abriu um caminho enorme, porque uma pessoa que estava começando uma formação em terapias neo-haitianas, que foi a Esther Frankel, ela me convidou para fazer a formação com ela, porque ela viu nesse artigo alguma coisa importante. Ela achou que seria bom para mim. E aí eu falei, olha, Esther, eu não sou psicólogo, eu não sei, eu não posso pagar essas coisas tão caras, não. Aí ela resolveu trocar isso por aulas que eu daria para ela e para o companheiro dela na época, e depois também por aulas de movimentos bioenergéticos lá no consultório dela. E eu rapidamente aprendi os movimentos bioenergéticos, não sabia, porque quem passou 10 anos treinando Tai Chi aprende qualquer coisa muito rápido, né? Então foi mais ou menos assim. Eu tinha uma base muito boa, e com essa base boa, eu aprendia rapidamente outras coisas e dialogava com elas, né? Eu continuava fazendo Tai Chi e tal, mas eu entendia mais ou menos onde que cada uma se encaixava, né? E eu percebo hoje, inclusive, assim, como que isso ajudaria a nós também que fazemos Tai Chi, porque muitas vezes assim, o Tai Chi é feito para pessoas, assim, talvez chinesas, de uma época em que não havia tantos problemas corporais. Então, às vezes, certas técnicas corporais de hoje, elas são mais indicadas para lidar, por exemplo, com um problema postural, um problema de, digamos, o seu pé está entortando para um lado, alguma coisa assim. Às vezes o Tai Chi vai te botar fazendo uma sequência que é maravilhoso, mas nem vai conseguir focar muito bem em certas coisas que cada uma dessas terapias criou uma metodologia para focar, né? Então, eu acho assim, o Tai Chi, para mim, sempre é o mais profundo, mas os outros, às vezes, dão enfoques específicos muito úteis para certas coisas específicas. Bom, tá, ponto. Senão eu fico falando sem parar. Eu preciso também de dialogar um pouco, senão eu mesmo me perco nessa história. Pode ser Estevão, pode ser Marcos, pode ser quem quiser, assim, dialogar um pouco com isso que eu falei.
Ok. Então, quero dar a vez aos meus colegas. Tá. Marcos, Violeta, Leves. Eu Marcos. posso fazer. Não, ótimo, estou adorando aí essa manhã aí, escutando você, Laerte, essa sua experiência. Então, gostei muito da ideia de que você tinha essa base do Tahiti, né, que faz sentido, né, essa simplicidade fundamental, mas que a partir daí você foi explorando aí meio que sem fronteiras, né? Então está ótimo, porque a proposta nossa é essa, né? Eu vi esses dias, você estava lembrando desse período, que foi um período muito fértil, né? Os anos 60 e 70, de um lado, também muito difícil por outras questões, mas também um momento de buscas, né? De emersão, de muitas alternativas, né? Saíram do underground e as pessoas buscaram, não só no Brasil, mas, de modo geral, no mundo, né? Nesse momento que a gente se encontra hoje, né? Está num momento de crise, né? De crise planetária, sociopolítica, cultural, econômica, ambiental, existencial, né? A gente volta, de modo geral, né? O mundo a precisar muito desse alimento que pode nos permitir até sobrevivermos, né? Até sobrevivermos. Eu acho que é nesse momento que a gente está. Eu sei que você é um pensador, que você está conectado com essas energias mais altas, né? Que o Tahiti permite a gente desenvolver, né? Até o nível do espírito, do San. Né? Eu queria te ouvir um pouco sobre como você vê esse momento, a partir dos anos 70, que você me lembrou, evocou em mim, você agora mesmo enumerou jornaizinhos, e, enfim, pensamentos, escolas. E eu próprio, quando nesse momento também, muitas coisas importantes, foi assim um momento mesmo transformador no mundo, né? E boas ideias, talvez a gente está precisando de catalisar essas forças hoje, né? Que o desafio é tão grande. Eu queria te ouvir um pouco sobre todas essas questões. Você tem feito um trabalho maravilhoso nas redes sociais, também é importante fazer, né? Apesar de ser contraditório, que as redes sociais são muito superficiais. Eu estudo leitura e a gente vê muitas vezes que as pessoas não estão conseguindo aprofundar como a gente conseguia fazer num bom livro, porque é muito paralelismo, né? Um momento de alto grau de interativismo em paralelo, né? Às vezes tem pessoas que estão vendo televisão, estão vendo outra telinha do telefone, um tablet, então isso tudo também traz um grande desafio até para a escola, para as crianças, que hoje estão com muitos casos de hiperatividade, falta de atenção. Há muitas angulações, mas eu queria te ouvir, a partir dessa experiência dos anos 70, 60, 70, e hoje, o que você nos diz, o que a gente pode... A gente quer saber. A semana passada, não sei se você viu, eu perguntei como é que a gente pode taixizar, contribuir para taixizar o planeta. Bom, a sua pergunta me leva assim para um outro, uma outra, outro tipo de descrição, né? Eu acho que naquela época a gente recebeu muitos impulsos assim para que a gente começasse uma grande mudança na sociedade. Eu não acredito que a gente está num espaço físico, quer dizer, eu acho que, indubitavelmente, nós estamos num espaço físico, mas eu não acredito que o espaço seja só físico e que ele seja desprovido de seres que a gente não vê. Eu acho que ele está superpopulado de muitos seres. E eu acho que a gente recebe impulsos. Então, eu acho que a gente recebeu muitos impulsos na década de 60. E esses impulsos eram, talvez, para a gente transformar a sociedade realmente. Aquela década foi para transformar. A gente sentia isso, né? E eu acho assim, isso tudo é uma reflexão pessoal, né? Eu acho que era possível, talvez, que nós, como humanidade, tivéssemos realmente feito uma transformação maior, e a gente não fez. Então, hoje, nós somos muito poucos, nós que conseguimos perceber um pouco mais. Assim,
a maior percentagem da humanidade não foi tocada por esses impulsos de transformação. Então, a gente entrou numa situação mais difícil, realmente, porque a gente está agora com uma situação mais densa, né? E ela tende a ficar mais densa ainda. A gente sabe disso por uma série de informações que estão disponíveis, só não lê quem não quer, né? Então, eu acho que a situação agora é muito mais grave. Eu acho que não houve realmente uma transformação grande da humanidade como talvez pudesse ter tido e como os impulsos daquela época foram enviados para que houvesse. Então, agora, eu acho que a gente tem que ficar firme e manter a nossa luz brilhando e manter as nossas práticas, as nossas maneiras de contribuir para o mundo nesse momento e, simultaneamente, a gente tirar força dessas coisas que a gente faz para não se assustar com o que está começando a acontecer, porque é possível que aconteça ainda mais coisas, e para a gente se manter firme, porque a gente sabe que a gente está certo. Então, a gente tem que se manter firme para atravessar uma turbulência ainda maior que está vindo, né? E eu acho que é mais ou menos isso, assim, é ter confiança, assim, na... É difícil falar nisso, porque se eu falar, eu vou usar alguma linguagem que não é a linguagem de todo mundo, tá? Então, eu hesito, assim, eu quero falar linguagens mais genéricas, mais evocativas, assim, simbólicas, talvez. Mas, digamos assim, eu acho que a gente tem que se manter firme na nossa luz como um farol no meio da tempestade, né? E a tempestade está aumentando, e eu acho que a tempestade vai aumentar. Eu me lembro da Greta Thunberg, por exemplo, ela falando assim, olha, eu acho que vocês não estão entendendo. Vocês deviam se sentir como se a sua casa estivesse em chamas, porque ela está. Então, eu acho que é mais ou menos isso. A gente devia se sentir como se o mundo estivesse em chamas, porque ele está. Agora, a gente que já percebeu alguma luz nessa escuridão, a gente tem que ficar firme. Tem que ficar firme porque, mesmo que a escuridão aumente muito e se torne assim assustadora, a luz nunca perdeu essa batalha. A gente não dá. A história não é uma coisa que é uma linha que vai de um ponto até outro ponto e vai andando naquela linha. A história costuma ser cíclica. Tudo que a gente está vivendo agora já se passou na Terra muitas vezes. Só de extinções em massa já houveram 5. 5 extinções em massa. Isso não é religião, isso é ciência, né? São 5 extinções em massa. Todas as espécies, puf, né? Se a gente estiver na 6ª extinção em massa, vamos ficar firme. Já tiveram 5, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso, para ficar naquilo que você falou, Marcos, que é assim, tipo, eu acho que dá para a gente ficar firme e confiar, porque a gente tem uma coisa. A humanidade tem um núcleo assim de sabedoria interna. Quando a gente é tocado por isso, a gente tem que ficar firme e aguentar o rojão, né? Ótimo te Então, eu acho ouvir, que é mais ou menos Laerte. isso. Exatamente, ótimo te ouvir. Passa essa confiança, porque o desafio é tão grande, né? Que muitas vezes, mas os princípios, como você disse, ficar firme, ter a base do Taiti, mas ter também a flexibilidade. Cada dia nós aqui estamos num momento de alta entropia, né? Cada dia você tem, de fato, questiona algum princípio que você estabeleceu, mas os princípios fundamentais do Taiti são, de fato, um grande recurso, uma grande ferramenta que a gente precisa expandir. Eu queria comentar isso que você falou agora, Tá. tá? Só um detalhezinho, que foi uma coisa que eu aprendi com o Jean-Marc. Depois eu fui comprovando isso e eu vejo que ele não é o único a dizer isso, evidentemente. Mas quando ele falou, foi a primeira vez que eu parei e falei, caramba, é mesmo. Ele explicava muito bem a medicina chinesa, a tradição chinesa, toda a cultura chinesa. Ele teve mestres muito bons, ele estudou com Wang Yi, que é um vietnamita. Na China, muitos textos que se perderam foram conservados no Vietnã. Assim, existem coisas assim muito
sábias que a gente... Ele falava chinês, né, o Jean-Marc, então ele falava citando os textos em chinês. Então, assim, uma coisa que ele disse naquela época me marcou. Hoje em dia eu percebo que isso é verdade, eu já vi isso se comprovar. Mas naquele tempo ele foi o primeiro a dizer que foi assim: todas as culturas tradicionais que houveram na Terra, elas são muito semelhantes e elas dizem mais ou menos a mesma coisa. A cultura que a gente vive agora, o tempo que a gente vive agora, é o único que pensa diferente de todas elas. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando você disse, Marcos, a gente tem que se firmar nos princípios do Tai Chi, sim. Por quê? Porque eles são os princípios de todas as culturas tradicionais. Eles não são só os princípios do Tai Chi. Eles são os princípios de todas as culturas tradicionais da Terra, em todos os tempos. Então, a gente tem que se firmar nesses princípios, sim. São os princípios, são os valores humanos verdadeiros, né? Exatamente. Tá? Muito interessante. Eu queria ainda continuar, Estevam, se eu puder, um aspecto também do seu trabalho, Laerte, que eu gostaria de ouvir um pouquinho. Você tem feito um trabalho de solidariedade e, inclusive, agora você teve uma experiência com povos indígenas, né? Nós estamos vivendo essa crise grande e muitos têm migrado para o Brasil e você foi lá, talvez um trabalho muito importante, né, de praticamente receber, acolher, né, povos de culturas indígenas, falantes de línguas indígenas, que, na verdade, é um resgate que no Brasil é preciso que a gente comece, ou pelo menos tente fazer, né, porque esses povos originários estavam aqui, providos de uma característica que é a grande escuta, a grande empatia. O Ailton Krenak, outro dia, disse assim: quando vocês, não indígenas, colonizadores, chegaram de fora, chegaram aqui arrebentados de uma viagem em caravela, com doenças, enjoos, e grande parte morria no caminho. Nós podíamos ter matado vocês todos, mas nós não fizemos, porque nós queríamos... Imagina, guerreiros fortes, Tupinambá, Pataxó no litoral, né? Muito bem aclimatado, milenarmente, mas nós não fizemos isso, continua Ailton. Nós queríamos ouvir você. Hoje há evidências de que havia grandes processos de redes na Amazônia, né? Inclusive com povos andinos, né? E as populações indígenas têm essa capacidade de empatia, de escuta, que muitos hoje dizem que foi o que nos tornou humanos, né? Daquele primata que conseguiu sair ali daquele drive egóico e conseguiu se colocar no lugar do outro. Essa passagem nos estudos evolucionários nos trouxe linguagem, consciência, imaginação, podemos viajar no tempo, arte, né? E é justamente o que tanto nos falta hoje, parece que muitos não completaram, mas os povos indígenas foram sempre silenciados, né? E nós estamos, então, queria te ouvir um pouquinho sobre essa sua experiência lá em Roraima, né? E também o que Perfeito, você pensa nesse contexto. perfeito. Então, eu passei quase 5 meses em Roraima com um trabalho que eu faço com uma ONG que chama Fraternidade, Missões Humanitárias Internacionais. E a gente trabalha lá em Roraima junto com a Operação Acolhida, que é feita pelo Ministério do Interior do Brasil, junto com o Exército, que dá uma parte da logística e da infraestrutura dos abrigos, porque esse pessoal que está vindo da Venezuela, eles estão cruzando a fronteira. Sempre houve uma permeabilidade entre a fronteira do Brasil e da Venezuela. Era uma ponte que vai da cidade de Santa Helena para a cidade de Pacaraima e todo mundo sempre ia de um lado para o outro. Os brasileiros iam buscar gasolina barata na Venezuela, os venezuelanos iam fazer compra em supermercado brasileiro. Isso aí era natural, né? Era uma fronteira aberta. Então, quando começou uma crise na Venezuela, eles começaram a vir para cá. E estava enchendo as cidades de pessoas que... Primeiro, Pacaraima ficou impossível, né? O prefeito ficou doidinho, não sabia o que era aquilo. De repente, em vez de 10, 20 venezuelanos, tinha 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, né? Era uma coisa de louco. Então, se criou a Operação Acolhida
pelo Ministério do Interior do Brasil, que é admirável, tá? Tem muita coisa no Brasil muito esquisita, a gente sabe, muita coisa esquisita por razões que a gente conhece, né? E pela uma certa pobreza também, às vezes, mas essa operação é muito boa. A gente trabalha lá com o Exército, que é admirável, a gente trabalha com a Cruz Vermelha, com a ONU, e o trabalho está sendo feito, está muito interessante. E para ligar isso com o Tai Chi, eu diria assim, as pessoas que perdem tudo, elas saem, perdem a casa delas, perdem a língua delas, porque elas vêm para cá falar uma outra língua, elas perdem o emprego que elas tinham, elas perdem o meio de vida que elas tinham, elas ficam sem nada, né? E isso causa um certo trauma, né? Isso causa um certo trauma e elas ficam, às vezes, meio presas numa situação assim de imobilidade, sabe? Então, eu não fiz Tai Chi com elas, mas no ano que vem eu vou voltar para lá e eu pretendo fazer. Aliás, pretendo fazer Qigong, tá? Que é mais fácil. Acho Tai Chi meio difícil para pessoas assim que nunca fizeram. Mas pretendo fazer Qigong. Não vou chamar de Qigong, vou chamar de exercícios para a saúde. Estou fazendo um projeto para isso, para que o grupo todo aprove a minha pretensão de fazer uma coisa dessas. Porque eu percebi que isso seria útil, porque as pessoas ficam um pouco paralisadas, elas não sabem o que fazer, elas não têm uma vida normal, elas estão num abrigo, vivendo numas cabaninhas, né, que a ONU fornece, eles chamam de carpas, eu não sei de onde veio esse nome, é uma espécie de casa pré-moldada que a ONU traz, através da Acnur, e elas ficam dentro desse abrigo, porque elas não podem ficar pela cidade. E eu estou trabalhando mais com os indígenas, eles não têm assim, essa visão que a gente tem de eu cheguei num país novo, então eu vou conseguir um emprego, eu vou botar meu filho na escola, eu vou alugar uma casa. Eles não veem isso, eles estavam na natureza. Eles não sabem viver fora da natureza. Então, é muito difícil a situação. E, ao mesmo tempo, eles têm qualidades admiráveis, que é essa coisa que os povos originários têm, né? Uma pureza, assim, que se manifesta muitas vezes, uma simplicidade. As crianças são lindas, né? Eu trabalhei muito com as crianças, porque eu trabalho mais com arte e educação, né? A minha tarefa lá estava no setor arte e educação, tem vários setores, né? No setor arte e educação, eu trabalhei com crianças, com jovens, trabalhei com... Eu faço muitas danças, aliás, o Tai Chi me levou a danças que... Não falei disso no anterior, mas assim, eu aprendi com uma tradição sufi a fazer danças cantadas. E hoje em dia eu faço muitas danças cantadas de várias tradições, assim, e aí hoje em dia eu considero o Tai Chi uma espécie de cinema mudo, né? Porque o Tai Chi assim é tipo cinema mudo, a gente fica só se movendo e tal. Hoje em dia eu gosto de fazer as coisas cantando. Então, eu comecei a fazer isso lá com eles também, sabe? A princípio eu comecei a aprender um pouquinho de espanhol e traduzir o que eu sabia para espanhol. Então eu cantava, por exemplo, em vez de falar assim, por exemplo, eu pegar uma dança aqui, ela cantada, muita gente conhece essa dança, ela fala assim: força da paz, cresça sempre, sempre mais. Que reine a paz, acabem as fronteiras, né? É mais ou menos assim. Aí eu traduzi para o espanhol, fuerza de la paz. E aí depois eu acabei traduzindo para o Uarau, que é a língua deles, que é Kanojiba inare, irida are areha, oko ekida, oko joremo, jore kwareha. Kanohiba inare, irida are areha, oko ekida, oko joremo, jore kwareha. Então eu sinto assim que isso está me ensinando muito, né? Eu estou doido para voltar para lá, né? Passar mais, quem sabe, mais do que 4 meses dessa vez. Ou então me mudar para lá e continuar esse trabalho, assim, porque eu já aprendi um pouco de espanhol, aprendi um pouquinho de Uarau, e é muito bom conviver com pessoas assim que, na sua essência, elas têm ainda uma ligação com algo que nós mesmos já estamos com uma certa dificuldade de fazer contato.
E eu acho que o Tai Chi nos ajuda a fazer contato com isso, certamente. Porque a gente fica em silêncio, a gente presta atenção para a gente mesmo, a gente desliga um pouco do nosso condicionamento cultural, né? E a gente presta atenção para aquilo que é real. O real é o que a gente vê, o que a gente toca, o que a gente percebe, o chão que a gente pisa, o céu em cima de nós. Isso é... Entende? Então, assim, voltando àquela ideia do Jean-Marc, quando eu fazia Tai Chi lá, os Wará olhavam e ficavam e conversavam comigo e perguntavam e tal. Eu não pretendo fazer Tai Chi, mas Qigong pelo menos eu vou fazer, com certeza. Porque eles entendem de que se trata, sabe? Eles percebem, puxa, aquele cara parou, é igual o Izirato. O Izirato é o xamã deles, né? Então eles fazem, esse cara está fazendo um negócio que o nosso xamã faz, né? E aí você cria uma ponte de linguagem com eles, porque aquilo ali é uma linguagem que não é cultural, ela é a linguagem, assim, uma linguagem orgânica, uma linguagem sensorial, né? A gente pode trabalhar com uma empatia sinestésica, com uma empatia respiratória, e quando a gente canta, a gente trabalha com essa empatia respiratória, né? Então, acho que mais ou menos isso que eu tenho a dizer, Marcos, sobre isso, assim. Eu acho que vamos olhar a hora aí, vamos ver em que ponto a gente está, né, para Não, ver nós se estamos tranquilos, foi muito estamos tranquilos. inspirador. Acho que Tá você bom, falou vamos lá, vamos coisas lá. que a gente vai precisar Vamos lá, mas rever, assim, eu acho lembrar. que já fechou a resposta desse tópico, né? Não? Certo, Você está muito satisfeito? obrigado. Não, acho que é isso mesmo, concordo inteiramente. Eu trabalho com povos originários há muitos Eu anos, sei, e pois é. eles têm uma luta que no Xingu chama ruca-ruca, e no Carajá, Isso. onde eu trabalho mais, é o Idiaçu. Então, eu gostava, principalmente no passado, que eu era mais rapaz, mas às vezes nas praias ali, aquelas praias maravilhosas que tem no Rio Araguaia, Olha. e aí eu fazia com eles, né? E tem até alguns movimentos. Os princípios, como você disse, são esses, né? Universais, do equilíbrio, né? E a pessoa saber o seu equilíbrio com a dupla, é um tuchou quase. E é só que entra um pouco de judô, porque eles fazem tipo um osotogari também. E eu me lembro de um grande Ijetsudu, que é um lutador, porque eles fazem essas lutas em várias festas. E também parece um pouco de sumô, porque eles são Sumô fortes com pra o caramba, peso. né? Então, Parece um se sumô. dedicou a me ensinar, viu que eu estava interessado, né? Não, Sei. você quando ele vem com força, deixa ele ir. Você só sai da frente. Assim que os Isso mesmo. princípios. Isso aqui é Taitipu. E foi ótimo. Exatamente. Mas gostei muito de ouvir sobre esse tema. Vou, então, os colegas, né, Estevam? Eu vou para o Estevam. Vamos lá. Violeta? Bom dia a todos. Bom dia. Prazer conversar com você, Laerte. Eu não te conheci na mesma época que o Estevam, porque eu tinha 5 anos de idade, tá, Laerte? Então, tá bom. Então, eu queria conhecer um pouquinho mais Laerte. Eu queria que você contasse assim, rapidamente quem é o professor Laerte, assim, numa visão geral. Assim, você contou, assim, uma parte da pergunta já está respondida aí pelo seu caminho que você percorreu no Tai Chi e esse trabalho que você está fazendo. Que outros trabalhos que você faz para eu conhecer? Para quem não conhece, para quem não te conhece, te conhecer, né? Já que a gente está querendo divulgar, né, o trabalho de cada um, então, eu queria conhecer o professor Laerte. Veja só, eu vou então pegar um outro tópico assim que eu não falei. Eu falei da década de 60, tarará, década de 70, né? Mas num certo momento eu descobri que eu não estava entendendo exatamente o que era o Tai Chi. O Jean-Marc não tinha aparecido ainda. Então eu fui e eu descobri o Gurdjieff. Se chama George Ivanovich Gurdjieff. E foi a primeira pessoa que me falou. Ele dizia que danças e ginásticas sagradas eram uma das principais matérias nas antigas escolas de sabedoria. E essas antigas escolas de sabedoria tinham por propósito criar seres humanos harmoniosos, seres humanos integrados. Então, eu falei, eu pensava que ele fazia só danças sagradas, Gurdjieff, mas ele falou ginásticas sagradas? Foi isso mesmo? E era.
Ele falou ginástica sagrada. Eu falei, isso é Tai Chi. Caramba! Então, eles também faziam movimentos, exercícios, que eram sagrados, ou seja, também eram conservados de uma forma transmitida para as pessoas, de uma forma cerimoniosa, de uma forma respeitosa, não se podia mudar, alterar. Nesse sentido, eram sagrados. Não é porque eram religiosos, mas porque eram coisas para serem conservadas, assim, numa linhagem, né? Então, eu comecei a estudar bastante Gurdjieff. Então, eu acabei me aproximando de uma escola de Gurdjieff, que não era o Instituto Gurdjieff, que é o mais conhecido, era uma escola com um chileno, chamava Instituto para o Desenvolvimento Harmônico do Homem. E aí ele me convidou a ser instrutor de movimentos da escola, porque ele me viu fazendo Tai Chi e falou, há quanto tempo você faz isso? Eu falo, há uns 20 anos. Aí ele falou, você vai dar aula aqui. E aí eu fui dar Tai Chi. Tai Chi sempre foi para mim o meu passaporte, né? Foi meu passaporte para dar aula na Escola de Teatro Martins Pena, para dar aula na Academia da Angel, da Rossella, Terra Nova, para fazer mil coisas, para começar uma formação em bioenergética quando eu não tinha. Então, eu, a partir daí, do Gurdjieff, eu vou agora acelerar aqui, eu descobri que o Gurdjieff, a maior parte da origem do que ele fazia, tinha relação com os sufis. E aí eu fui xeretando as coisas. E aí eu descobri um grupo sufi que fazia danças. Não era aquelas danças que giram, não, sabe? Todo mundo conhece os sufis giradores, os sufis rodopiantes. Esses são os Mevlev, da Turquia. Mas eu entrei em contato com uma ordem sufi que vinha da Índia, dos Shistya, uma outra linhagem. E eles faziam danças cantadas com mantras e frases sagradas de todas as tradições do mundo. E aí, rapidamente, eu aprendi isso. Em questão de semanas, eu já estava fazendo isso. E eu já tinha percebido, inclusive, que para aprender mais, eu tinha que fazer com as pessoas. Aí eu comecei a fazer nessa escola de Gurdjieff essas danças também. Aí eu comecei a dar aula das danças. Eu trouxe essas danças para o Rio de Janeiro, né? Não existiam em lugar nenhum. Só tinham chegado lá com uma pessoa que morava lá em Friburgo e tal. E aí eu trouxe para o Rio de Janeiro. E isso foi a coisa mais forte que eu faço, porque eu trabalho com arte e educação, mas não arte e educação. Você perguntou assim, quem sou eu, né? Eu sou um arte educador, tá? E um arte terapeuta em certas situações. Então, eu faço arte e educação, mas não pintura, desenho, colagem. Eu faço teatro, dança, narração de histórias, artes de performance, artes que trabalham com o corpo, a voz e a mente, né? Então, isso é basicamente o que eu faço. Trabalhar com corpo, voz e mente, que é mais ou menos como os budistas falavam que a gente chegava, digamos, ao começo do caminho, trabalhando com o nosso corpo, voz e mente, né? Que são os nossos 3 centros, que são o Sen, o Shen, né? O Qi e o Xing, né? Então, o Shen, o Qi e o Xing são o espírito, a energia e a essência, né? Os Então, chamados trabalhando com 3 esses tesouros, né? os 3 tesouros. Então, o que nós Na temos nessa vida? tradição. Temos 3 tesouros. O que a gente não pode perder nunca? Os 3 tesouros. Então, eu trabalho com arte e educação com os 3 tesouros. Com corpo, voz e mente. Aí eu conto histórias, eu danço, eu faço um pouco de teatro, faço um pouco de... depois de contar histórias, a gente faz dramatização e tal. E eu fiz isso lá, com o Zuaral também. Eu fiz isso com os jovens, eu fiz isso com os professores Zuaral que davam aula para os jovens, né? Eu contei para eles uma história em Uaral, onde eu falava e eles me repetiam, mas eu contei em português. Então, era uma aula de português, ao mesmo tempo que eu usava os gestos da história, eu narrava a história mostrando, aí chegou isso, fez aquilo, correu para lá, correu para cá. Então, eu uso os gestos, a voz, a empatia sinestésica, para levar para eles a língua portuguesa, né, para ensinar um pouco de português, e, ao mesmo tempo, eu começo a aprender o Aral com eles, a colocar nisso também. Então, quem sou eu? Eu sou uma pessoa que trabalha com os 3 tesouros. Fantástico, professor Laerte, muito obrigada. Valeu. Eu devolvo a palavra. Eu quero aprender muito ainda, tem muito para aprender. Eu devolvo a palavra ao professor Estevão. Obrigada.
Ok, Laerte, eu vou trazer aqui umas coisinhas da memória, né, da minha memória. Eu me lembro de uma das coisas que logo que eu comecei um tempo com o Joe e nos tornamos Fala mais alto um colegas. pouquinho, Estevam, um pouquinho mais alto. Ok. Isso, Na isso. época que a gente começou com o Joe, né, fizemos o Tempo dos Animais, havia justamente essa moda do Kung Fu, o começo da moda do Kung Fu. E eu vinha de uma formação de capoeira, de jiu-jitsu, eu vinha de uma formação marcial e já estava meio cansado com a competitividade do mundo marcial. E, para mim, a arte do Joe, que era a simples movimentação animal sem um objetivo marcial, me cabia muito bem, entendeu? Eu também sou um professor de educação artística, né? Então, logo naquele meio existiam as pessoas que já, apesar daquela movimentação, tinham um foco marcial em cima daquilo. O próprio Joe, às vezes, dava essa ênfase, né? E eu identifiquei imediatamente com o Laerte como uma pessoa que estava atrás da arte em si, sem a preocupação marcial. Isso, por um lado, foi a primeira coisa que eu logo me identifiquei com você e que comecei a te admirar. O segundo, também porque o Laerte já estava lá mais tempo, era tipo older brother, né, ali dentro da situação, né? Então era o irmão mais velho, já estava ali dentro do Kempo o tempo. E outra coisa que logo depois também eu comecei a perceber, que me identifiquei muito com você, foi a questão do estudo comparativo. Não que naqueles anos fosse uma preocupação das pessoas, mas quando a gente entrou no mundo do Tai Chi, especialmente com uma tradição chinesa, com todo aquele peso, né, de que se você não fizer isso, não é Tai Chi, né? E eu via no Laerte, eu disse, não, o Laerte faz o estudo comparativo, ele vai lá fora olhar, e eu acho isso tem tudo a ver, porque eu estava também estudando arte, eu disse, não tem nada a ver ser especialista em nada, entendeu? Você tem que olhar em volta, o mundo não é feito de uma só coisa, né? Por mais que o Tai Chi seja uma arte maravilhosa, e por mais que você possa ser especialista em Tui Shou, especialista em formas, especialista nisso e naquilo, eu desconfiava, apesar naqueles anos a China ser tão fechada, eu desconfiava que na própria China não devia ser bem assim. Por mais que as tradições segurassem as pessoas em cada escola, existia uma riqueza de informações, e, de certa maneira, o próprio mestre Hu nos trouxe, porque ele não ensinava só Tai Chi, ele ensinava Shaolin, ele ensinava Pacuá, e eu me lembro, justamente, eu comecei a aprender Pacuá com o mestre Hu uns anos, e no começo eu não dava muita importância, anos depois, quando já não estava com ele, eu disse, poxa, mas eu queria voltar a estudar Pacuá, e eu me lembro que uma vez em Petrópolis você veio e você começou, então, a me ensinar Pacuá e um pouquinho de Xinyi. E eu disse assim, poxa, realmente essas coisas, né? Não adianta a gente querer ser especialista em nada, porque existe um denominador comum, né, em todas essas artes, que a gente pode até dar o nome de Tai Chi enquanto conceito filosófico, porque o Tai Chi, enquanto Yin e Yang, representa toda a nossa realidade perceptível, né? Mas estava ali um colega, uma pessoa que procura, né? Tinha uma procura semelhante à minha, uma pesquisa semelhante à minha, e eu gostava muito disso, porque às vezes você se sente sozinho quando você tem uma opinião divergente da maioria dos seus colegas, né? E eu achava assim essa coisa do Laerte muito, muito, muito interessante. E durante os anos a gente foi se encontrando, né? A gente separava, depois em Petrópolis nos encontrando, depois no Rio nos encontrando. E aí eu soube das danças circulares, você estava fazendo o trabalho das danças circulares. Então, talvez uma pergunta que já foi respondida por você, né? No sentido, você já algumas vezes aqui na entrevista já assinalou isso, né? De várias maneiras, mas eu vou mais uma vez perguntar, especificamente, Tai Chi, né? Enquanto Yin Yang, que a gente sabe que permeia sobre todas as coisas, no seu trabalho, né? No seu trabalho, o que une, o que é o Laerte taixista dentro das danças circulares, dentro do trabalho
de arte terapia, arte educação. O Laerte taixista, esse que consegue, e eu vejo que consegue, né? Conforme você mostrou, que os índios perceberam, que você é uma dessas pessoas que, através do tai chi, toca o mundo invisível. Tem uma ponte com o mundo invisível. Então, eu queria que você... não é para finalizar a entrevista, não, mas que você, de certa maneira, fechasse. Olha, o Laerte, né, enquanto professor de arte, né, ele tem isso do tai chi, né? Ele guarda isso do tai chi nos vários. Né? Aí a palavra é sua. Beleza, é um desafio. Vou ter que pensar assim, ao mesmo tempo que falo, né? Porque se eu pensar calado vai ficar chato. Então, eu vou pensar enquanto eu elaboro essa resposta. Mas o que você está pedindo é justo, é uma síntese, né? Eu sinto assim que o Tai Chi me deu um contato comigo mesmo numa época muito importante. Antes do Tai Chi, antes do Tai Chi, a gente estava na ditadura militar, né? Eu já tinha passado por 2 organizações revolucionárias, a minha vida estava uma confusão, né? Porque eu tinha me identificado com um tipo de coisa que, de repente, levou pancada bastante, né? Então, eu estava assim... E eu não estudei nada na vida. Assim, tipo, eu entrei numa escola de música, fiquei 2 anos, teve uma intervenção militar na escola, entrou um general, aí eu entrei numa escola de teatro, aí... Enfim, eu fiquei muito tempo só. E então o Tai Chi foi para mim uma espécie de... Eu fui me recompondo, me recriando. Eu aprendi a ficar comigo mesmo, praticando. E eu estava no Rio de Janeiro, então eu ia lá para a Gávea, para aquele parque que tem lá em cima. Já nem me lembro mais o nome, um parque que tem lá em cima. Parque da Cidade. Parque da Cidade. Eu ia para o Parque da Cidade e ficava horas lá. Só voltava depois na hora do almoço, quando tinha fome. Às vezes ia de manhã. Por que eu falei isso? Porque eu passei um bom tempo, que eu passava tempos sem trabalhar, a minha vida ficou meio conturbada pelas coisas que tinham acontecido antes e que naquela época aconteceram na ditadura militar. Então eu passei muito tempo só. E o Tai Chi foi uma espécie de eu acostumar a ficar só, a prestar atenção, a ficar na natureza, a respirar, né? E isso, claro, foi ajudar todo o resto depois, né? Assim, me deu uma espécie de centramento em mim mesmo, né? Que me ajudou em todas as outras coisas. Então, o Tai Chi, para mim, não se separa dessas outras coisas, porque quando eu fui aprender meditação, por exemplo, poxa, eu já sabia alguma daquelas coisas, né? Assim, quando eu ouvi, por exemplo, na meditação, que era necessário a gente equilibrar a energia, a atenção, a concentração, o equilíbrio central e a habilidade de manipulação. Eram cinco qualidades que a gente tinha. Porque se você tivesse energia demais na meditação, você fica inquieto. Se você tem energia de menos, você adormece. Então, você tem que ter uma quantidade exata de energia. Mas você tem que ter também uma concentração. Porque você tem que estar estável. Aquela energia tem que ter ela tem que ser contida por alguma coisa concentrada e estável. Mas você também tem que ter atenção, porque se acontece alguma coisa fora, né, você vai ter que talvez prestar atenção rapidamente e voltar para a sua concentração. E aí eu fui ver que isso aí eram os 5 animais. A energia é o tigre, a atenção é o macaco, a sabedoria de manipulação é a águia, o centro é o cervo, né? Eu já nem sei mais todos que eu falei, mas assim, para mim, essas coisas todas, elas foram sempre se juntando, sabe? Assim, aquela coisa que eu falei de que as tradições antigas são todas a mesma coisa. A nossa cultura é que é muito esquisita. Então, assim, sempre que eu ia buscar uma coisa nova, aquilo que eu tinha aprendido no Tai Chi me servia, né? Porque aquilo eu tinha aprendido comigo mesmo. Era um pouco assim, ficar quieto, prestar atenção, praticar, praticar. E aí, quando eu ia aprender alguma coisa nova, eu olhava e falava, se eu praticar isso aí, eu aprendo, né?
Eu já percebi que eu preciso me dirigir minha atenção para isso, me concentrar, começar a praticar, botar a energia para funcionar, né? Então, assim, o que tem de Tai Chi nessas coisas todas é uma coisa que vai ter até o fim da vida, né? No fim da vida, assim, eu aprendi com os tibetanos que a gente tem que sair por aqui, pelo Pai Hui, né? Então, eu vou parar numa posição de Tai Chi, eu me lembro do Castanheda, que falava a última dança do guerreiro na hora da morte, né? O Dom Juan falou para ele da última dança do guerreiro, que é a morte chega e você tem que se entregar para ela. Ninguém vai vencer ela, mas ela te dá a chance de fazer a sua última dança. Eu acho que a minha última dança vai ser Zanzhuang. Então vai ser... Eu vou parar, centrar, sentir esse ponto e ver por onde eu vou sair. Então eu acho que o Tai Chi assim vai estar para sempre, né? Lá no centro da coisa toda, na coluna central, né? Então é a resposta que eu tenho, sim. Maravilha, maravilha. Muito obrigado. E o Marcos levantou o dedo lá. Ó. Pode falar, Marcos. Ok. Não, eu ia justamente ainda te perguntar, Laerte, você lembrou aqui esse grande inventário, né, nos anos 60, 70, e um desses é justamente a saga do Dom Juan Matos, do Carlos Castanheda, aquela obra, um conjunto de livros, né, e o caminho do guerreiro, da luz, do guerreiro do conhecimento, né, a busca do conhecimento, que foi muito importante. Os passes mágicos. Isso. E aí eu queria te ouvir justamente sobre a tensegridade. Sobre os passes mágicos? Chegou a mim, beleza, faltou mas eu cheguei a comprar uma fita de vídeo, mas a gente vai com tantas coisas, né? Já entendi. Deixa eu te responder sobre a tensegridade. Olha aqui. Eu fui a primeira pessoa a criar um grupo de tensegridade no Rio de Janeiro. Eu comecei a tentar aprender por livro. E claro que eu inventava umas coisas que não era daquele jeito, né? Mas aí a gente criou o primeiro grupo, a gente fez contato com o grupo de São Paulo, eu ia para São Paulo de vez em quando, e eu comecei a aprender os passes mágicos. E os passes mágicos, na verdade, elas são uma mistura da sabedoria dos xamãs do México Antigo, que eles chamam de sabedoria tolteca, com alguma coisa contemporânea que o Castanheda colocou. E por como que ele colocou essa coisa contemporânea? O Castanheda precisou de melhorar a saúde dele. Quem que ele procurou? O Howard Lee, que era um professor de Tai Chi e de Kung Fu chinês, que foi um dos maiores curadores que teve na década de 60 nos Estados Unidos, porque ele curava com Qigong, assim. Ele era uma pessoa... Então, o Castanheda passou 10 anos com o Howard Lee. Então, os passes mágicos que os xamãs faziam foram completamente transformados pelo Castanheda, que criou séries, katais. Como que ele criou? Passando 10 anos com Howard Lee, né? Então, o Howard Lee foi o cara que consertou a saúde dele e consertava a saúde de vários dos praticantes também, porque o Castanheda mexia com umas coisas meio escalafobéticas, né? Tipo, entrar no reino dos seres inorgânicos e coisas assim. Então, de vez em quando, alguém precisava de ajuda. Ele levava para o Howard Lee, né, que era esse chinês. Depois, quando acabar aqui, você pega o Google e bota lá, Howard Lee. Você vai ver que foi esse cara que fez com que o Castanheda criasse a forma dos passos mágicos que eles têm hoje, né? Essa forma é meio chinesa. E teve os Nauais, eram a linhagem de xamãs que criou essa linhagem, um dos Nauais, tá, era chinês, era o Nauau Luhan. Naquela época que lá nos Estados Unidos estava se construindo aquelas ferrovias e tal, eles chamavam os chineses da China para trabalho braçal e botavam eles para construir ferrovia. E tinha um chinês lá que se transformou num dos xamãs dessa linhagem, e ele trouxe também aquilo que ele sabia de Kung Fu, de Wushu, de tudo. Então, os passes mágicos estão entrelaçados com isso também. E tem algumas sequências que eu faço sempre também, de passes, porque, para mim, passe mágico é Qigong. Aquelas variedades mais
mais intensas de Qigong, né? Respondeu? Ótimo, muito obrigado. Sim, foi bom. Será que alguém mais do grupo aí fora também? Agora, justamente, agora vamos abrir para os participantes, né? Estevam, ainda então. gostaria de ouvir. Vamos fazer um pouco do Tuei Hua com o Laerte. Eu acho bacana o que vem assim a você. Por exemplo, posso começar com um livro, Laerte, porque é bom as recomendações. Um livro que eu gostei? Que você gostou? Me veio à cabeça agora um livro importante. de uma pessoa que ganhou o prêmio Nobel, serve? Então. A ideia, Doris Lessing. Doris Lessing, Shikasta Canopus in Argos. A história da Terra contada em forma de ficção científica por um prêmio Nobel de Literatura. Imagina, um prêmio Nobel de Literatura, uma mulher educada na África do Sul, seguidora do sufismo, da tradição sufi do Idris Shah, e escreveu um livro de science fiction que fala de todo o momento da Terra. Ela escreveu na década de 60, mas até hoje esse livro vale. Shikasta Canopus in Argos. Tudo o que aconteceu e o que vai acontecer, ela estava dizendo lá. Assim, como que a Terra se desconectou da ligação com o verdadeiro mundo e se isolou num tempo alternativo, e como que a gente vai voltar para o tempo real do universo. Daqui a pouco. E como que quem não entender isso vai enlouquecer. Obrigado. Violeta, quer pedir Tuei Hua? Eu vou fazer uma pergunta simples, Blaert. Tá. Em relação, assim, que te lembre Tai Chi, uma música. Uma música? Caminhando e cantando e seguindo a canção, porque eu passei anos com os sufis fazendo danças cantadas que são baseadas no caminhar. Elas não são danças de passos e tarará. A pessoa que criou isso foi um mestre sufi chamado Murad Ahmed Chishti. Ele era americano, esse era o nome sufi dele. E ele, quando criou, ele chamou essas danças específicas, não são aquelas dos giradores, tá? De Dance and Spiritual Walk, danças e caminhar espiritual. Então, elas são danças de caminhar. Então, eu diria, caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos irmãos, braços dados ou não, aprendendo e ensinando uma nova lição. Obrigada. Muito bom. Eu quero abrir agora os colegas, os participantes que estão aqui. Certo, quem está aí? Olha, Fátima, Guilherme, Amanda, Pablo, Natália, André. A Rosa foi embora. Sejam bem-vindos, façam suas perguntas, abram suas câmeras, abram seus microfones no momento que forem perguntar, mas principalmente abram as câmeras, porque a gente gosta de ver os rostos, né? As pessoas, onde é que elas estão. O Laerte, com certeza, vai se sentir menos sozinho. André. Você vai perguntar, André? Eu sobe a câmera. Amanda. Bom, se você puder falar um pouquinho sobre esse teu entendimento. Espera, Amanda, André. Espera aí. Diga, fala de novo, Amanda. Não, fala. Você já começou. Vai lá. Fala, Amanda. O André fala logo depois de você. Se você puder falar um pouquinho sobre esse entendimento que tu teve com os teus mestres, sobre o entendimento dos 5 elementos e do yin e yang, assim, brevemente, não sei se é possível. Olha só, os 5 elementos, eu encontrei eles por toda parte que eu ia. Quando eu cheguei no sufismo, era o sufismo indiano, do Hazrat Khan, a gente fazia a respiração da purificação dos 5 elementos. Cada elemento tinha uma respiração, uma purificação que tem tudo a ver a purificação que você faz na medicina chinesa, né? Para que a energia original dos órgãos, os órgãos são acumuladores de energia, né? A acupuntura, na verdade, ela não é assim, por exemplo, apertar um botãozinho, ela é uma antena para ligar com a energia do cosmos, né? O cosmos nunca sai de equilíbrio, o cosmos sempre está em equilíbrio. Então, as antenas que a gente coloca, toda a medicina chinesa é uma tentativa de harmonizar
E aí eles percebem que tem 5 movimentos que são, na verdade, o yin e yang, né? Assim, os 5 elementos são yin e yang. A parte lá de baixo é a água, aí ela começa a subir, é a madeira, aí ela sobe lá em cima, é o fogo, aí ela desce por aqui, é o metal, lá no centro tem a terra, no meio disso tudo. E isso você vai achar em todas as tradições. Por exemplo, eu fiz as danças sufis, né? E são danças cantadas. Então, a gente canta danças de 5 elementos em tudo que é língua, até na língua persa antiga, sabe? Porque os 5 elementos são uma coisa universal. A medicina ocidental, até o tempo de Paracelso, até a Idade Média, ela estava baseada em elementos também. A alquimia também. Assim, essa confusão que aconteceu agora aconteceu há pouco tempo. Começou mais ou menos na Idade Média e chegou na sua apoteose enlouquecida agora. Mas a gente tem os 5 elementos no Ocidente também. Não tinha metal e madeira, era água, terra, ar, fogo, e a quintessência, que era o 5º elemento, né? Então, assim, os 5 elementos são muito importantes na tradição chinesa, mas eles são muito importantes em todas as tradições, né? Não sei se eu respondi bem o que você queria, mas eles são uma linguagem universal. André? Obrigada. Bom dia, está dando para ouvir? Bom dia, tá dando para ver e para ouvir. Então, em primeiro lugar, agradecer essa iniciativa de quem a teve, porque eu não conheço bem os realizadores disso aí, então, muito obrigado, foi um prazer, está sendo um prazer reencontrar o Laerte, que foi meu professor na década lá de 70 mesmo, de Tai Chi, e eu não tive a sorte de acompanhar, né, o Laerte, mas a gente se manteve em contato, então, muito obrigado. Eu queria, se me permitirem, anotar umas coisas que você, Laerte, falou e queria fazer elas repercutirem, pode ser? A Pode, mas primeira delas... você vai agora anotar. Tá. Diga. Não, eu já anotei, mas é que eu queria Diga lá. dar uma ênfase a algo que você disse que me chamou a atenção, né? Mais de uma coisa, mas eu vou resumir. Você falou da Greta, né, Thunberg, e que ela disse, olha, Isso. vocês deviam prestar mais atenção, porque a casa está pegando fogo. Não é como se estivesse. Está Ela pegando. está. Isso é verdade, mas me chama a atenção que essa casa que está pegando fogo, sabe onde fica? Eu acho que a Sim. humanidade, a mente humana está pegando fogo pela perda dos valores que você apontou, que fazem parte essencial do Tai Chi e de outras, óbvio, de Sim. outros ensinamentos. É essa casa que está pegando fogo e, por conta, ou como consequência disso, a terra, coitada, Melquisedeque deve ter se arrependido profundamente, a terra está pegando fogo. É isso aí. Verdade. Eu me lembrei do Buda quando você falou isso, porque tem um dos sermões do Buda que chama o Sermão do Fogo, né? Então ele fala, o mundo está em chamas, o mundo está nas chamas das paixões, que naquele tempo as paixões não era o que a gente chama hoje, né? As paixões eram a raiva, a ganância, né? Eram as energias capitais, né? Então é mais ou menos isso que você falou, né? Assim, as coisas se descontrolaram porque aquilo que deveria ser controlado se descontrolou. Assim, as rédeas dos cavalos foram largadas, os cavalos estão soltos aí, né? Então os 4 cavalos estão soltos pelo mundo para completar essa última fase. E se você permite, só mais uma coisa que você falou também que me chama muita atenção, eu espero que seja útil, está sendo para mim, eu estou repetindo porque talvez os outros também tenham benefício nisso. É que é maravilhoso você ter uma base para, com ela, alcançar outros conhecimentos. Você deixou muito claro que o Tai Chi foi essa base para você, mas eu queria apontar esse ponto. Você, Laerte, e você me ensina muito com isso, teve a abertura de buscar
outros ensinamentos. E aí o Tai Chi foi fundamental para que você pudesse, inclusive, você comentou rapidamente, aprender outras coisas, desde que você tenha abertura. E isso eu acho que vale para todos. Ter a abertura de conhecer outras coisas, não se fechar. E a gente está vendo um mundo, eu pelo menos, eu posso estar enganado, de fechamento. É, verdade. A abertura na tradição chinesa é o Shen, é a energia do coração, né? O Shen é aquilo que te permite você saber 1000 coisas, perceber 1000 coisas, mas no último momento você processa todas essas coisas com o coração, com o Shen. No último momento você entende tudo, não com todas essas coisas que você percebe com os sentidos, com o que você já sabe, com o que você está vendo, com o que te dizem, mas com o coração, que é o Shen. O Shen, na tradição chinesa, é o espírito, né? Vamos passar para outra pessoa, André? É só para fechar. Você, com Shen, eu estou aprendendo isso agora, você harmoniza tudo isso. Obrigado. Hélio, você abriu? Você vai falar, não? Abre o microfone. Abri. Está me escutando? Estou. Bom dia para todos. É uma felicidade para mim ouvir as suas palavras tão fecundas e verdadeiras, no sentido em que todas as culturas elas têm a mesma base e que a gente pode transmitir pelo sentimento essa unidade para qualquer cultura. Uhum. E fiquei só assim, achei muito interessante a sua experiência em dança e sufismo e a sua sensibilidade. E esse tipo de conversa enriquece muito, né? Que eu estou numa sociedade que não se encontra isso. E eu fico pensando muito a riqueza cultural que a gente viveu no Rio de Janeiro, né? Com a diversidade de informação que a gente recebeu. Uhum. Eu sempre penso nisso, que a gente estava assim na beira do mar e a gente recebia pessoa hindu, japonês, coreano, chinês, e a gente tinha curiosidade de assimilar de o que essa pessoa ensina, o que eu posso aprender, né? Aí, aos poucos, a gente incorpora tudo aquilo e a gente começa a criar, né? Dizem que o mestre é isso, ele aprende, mas depois ele cria. Uhum. E isso é muito legal ver em você. Tá? Eu tenho que agradecer novamente. Muito obrigado também. Obrigado. Não tem muita pergunta, não. Perfeito. Só para você, essa última coisa que você falou me lembrou de uma coisa muito simples que o meu professor de biologia me ensinou. Ele falou assim: quando o coelho come uma cenoura, o coelho não vira cenoura, a cenoura é que vira coelho. A gente tem que absorver as coisas, mas digerir todas elas, né? Elas têm que virar nós. É isso aí. Obrigado aí para todo mundo também, tá? Eu Beleza. vou ficar atento, quando tiver mais, eu tenho que saber. Tá certo. Entra depois lá no canal do Tai Chi Sem Fronteiras também. Tá bom. Obrigado. Deixa eu silenciar aqui. Isabela voltou. Voltou muda, hein? Viu, Isabela? Laerte, eu gostaria de falar um pouquinho da vivência que eu tenho com Laerte. Não, fala pouco. Eu não sou...
O importante é o Tai Chi, né, ou não? Eu vou dizer pouco. Tá, Porque diga. quando eu falei mestre, né? E Ah, não aí importa. eu quis completar com a improvisação, mestre da improvisação, porque eu nunca fiz Tai Chi com o Laerte, na verdade, mas já presenciei com ele contação de histórias. Isabela, eu posso pedir para você falar um pouquinho mais perto do microfone? Tem que falar mais bem alto ou baixinha a perto sua do voz. microfone. Tá? Chega perto. Vamos ver, estão ouvindo? Estamos, mas fala um pouquinho mais alto também. Fala mais alto. Eu vou dizer um pouco da minha experiência com Laerte. Tá bom. Na verdade, quando eu comecei a dizer sobre o mestre, eu acho que ele é um mestre da improvisação. Ele sabe, de uma forma muito sublime, artística, unir a energia das pessoas, do trabalho, e fazer daquilo com muito humor. Ele brinca, essa coisa dele falar assim, que ele é meio vata, é assim, muito... para mim é muito verdadeiro, porque ele tira do ar coisas que bem características dele. Se a gente está brincando, fazendo um trabalho, uma vivência, faltou uma cadeira, ele pega daquilo uma brincadeira e começa a criar, desenvolver através da cadeira, sabe? E vai... dando espaço para criatividade e com humor, com alegria e com sabedoria. Então, o que eu tenho a dizer, assim, pela experiência que eu tenho com Laerte, não é Tai Chi Chuan, porque eu nunca fiz com ele Tai Chi, mas sempre com contação de histórias, dança sagrada, trabalhos com cantos indígenas, decretos, né, indígenas. É uma mistura que faz uma cura incrível e parece que vem de dentro mesmo. Ela trabalha uma coisa originária em nós, que é a brincadeira da arte e educação de uma forma, com uma linguagem simples, que vem com essa coisa do coração. É isso que eu queria dizer do Laerte, que eu acho incrível o trabalho que ele faz. Eu já vi ele trabalhando com vídeos em asilo, em escolas públicas, é sempre uma característica de humor, de alegria, de união que ele consegue fazer nas pessoas. É maravilhoso isso. Obrigado. De fato, completando aqui, Isabela, realmente a didática do Laerte é uma didática criativa, artística, polivalente, né? Polivisionária. E eu vejo também no Laerte um grande exemplo do que é o Tai Chi Sem Fronteiras. Ele, desde o começo, ele vem rompendo essas fronteiras, entre aspas, que a gente cria, né? Principalmente quando a gente absorve uma cultura que não é a nossa, né? Uma cultura exótica, a gente tenta se adaptar naqueles parâmetros, e o Laerte sempre foi um revolucionário no sentido justamente, não, mas espera aí, as pessoas precisam entender, né? Como ele mesmo queria entender, né? Então, ele sempre trouxe elementos, eu sempre achei muito rico isso no trabalho do Laerte. Parabéns, meu colega. Então, é uma honra ser seu colega nesses anos todos, Laerte. E acho que por aqui a gente pode, se alguém tiver mais alguma pergunta, eu vou dar um tempinho, pode levantar a mão, a gente ainda está... A gente pode ainda fazer mais uma pergunta, temos ainda tempo para fazer mais uma pergunta para o Laerte. Alguém quer? Não? Então, Laerte, eu deixo com você então, a finalização para você. Tá, eu agradeço a vocês e eu estou vendo que esse trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho muito importante. Há uns dias atrás, nessas milhões de coisas que acontecem de graça na internet, né? Eu geralmente me inscrevo naquelas que são grátis, e quando a pessoa fala assim, agora começa o curso, pague aqui, eu não faço, né? Mas assim, é porque não tenho tempo para fazer muita coisa. Mas eu vi uma palestra de uma pessoa muito boa, um psicanalista, agora eu não vou lembrar o nome dele,
se eu tentar lembrar, eu posso falar errado, é melhor eu não falar. É um psicanalista lacaniano, estudou na França, estudou com Lacan também, um cara muito legal. E ele ia dar um curso sobre literatura e psicanálise. Eu pensei que um ciclo de leituras. E ele abriu isso dizendo o seguinte, uma frase que era: quem viaja quer contar. E ele desenvolveu isso, que é tipo assim, tudo que a gente vive de importante para nós, a gente de alguma forma quer contar, né? E ele deu uns exemplos. Imagina que você saiu à noite numa cidade estranha, num país que você nunca foi, e você descobriu um restaurantezinho típico, uma comida incrível daquele lugar, e você ficou maravilhado. Se você não contar para ninguém isso, não vai ter graça nenhuma, né? Então você quer contar, puxa, eu tive num lugar incrível, eu fui andando por uma rua que eu não sabia onde eu ia estar, e aí tinha assim um lampião aceso, eu falei, eu vou por ali que tem um lampião, aí de repente tinha uma portinha, eu entrei na portinha, então você conta aquela história daquele restaurante. Então, eu gostei muito dele começar o curso dele dessa forma, achei muito bonito, porque o curso era sobre literatura, né? Que é assim essa coisa de contar. E essa iniciativa do Taixi Sem Fronteiras, né? Ela não se resume só a isso, mas acho que uma das coisas bem legais que está fazendo é ouvir as pessoas e conversar, né? Em latim, conversar é conversare, que significa vibrar em conjunto, conversare. Então, essa dimensão da conversa, do contar a história do Tai Chi, eu acho uma coisa magnífica. Isso certamente vai ficar nessas mídias que a gente está fazendo, mas, indo um pouco para o campo da science fiction, isso também está sendo gravado ao mesmo tempo nos registros acásticos e fica para sempre. Tá bom? Tá ótimo. O Tai Chi Sem Fronteiras, então, agradece a presença de todos. Mais tarde, esse vídeo vai passar para o YouTube, né? E, então, vocês vão poder, dentro do canal do Tai Chi Sem Fronteiras, vão lá ver a entrevista do Laerte, compartilhem, se inscrevam no canal, ponham o sininho, aquela ladainha que a gente ouve sempre, mas a gente tem que repetir para as pessoas não esquecerem. E a gente conta mesmo com a colaboração de quanto mais pessoas fizerem parte desse canal, mais o canal cresce. Nasceu com a pandemia, e da pandemia realmente nasceu essa coisa muito legal, que foi a ideia de dar uma dimensão sem fronteiras ao Tai Chi e, principalmente, aos professores do Tai Chi no Brasil, que vêm esses anos todos divulgando essa arte, trazendo e espalhando, né? Quem viaja quer contar. Eu me lembrei agora de um ditado chinês, que é prazer dividido é prazer multiplicado. Então, é isso. É um prazer que a gente tem de dividir. O Tai Chi Sem Fronteiras é uma iniciativa que não tem nenhum interesse financeiro. Todos nós estamos aqui voluntários, nenhum de nós ganha nada com isso. É o amor que nós temos por essa arte e a vontade que ela se espalhe sem fronteiras mesmo, que as pessoas possam acessar de todas as maneiras esse conhecimento ancestral maravilhoso. Então, Laerte, muito obrigado. Obrigado, Violeta. Obrigado, Marcos. Obrigado, Guilhermes. Dois Guilhermes. Obrigado, Hélio. Prazer em te ver aqui mais Fátima, André, obrigado, Isabela. Rosa, que já foi, Natália, que está aí de novo. Diamantina. Amanda. Isso, Amanda. Muito bem, gente. Um bom domingo para todos. Aqui encerramos. Até breve.